Muito bem. E eu tenho que me destacar, né? Quase que eu esqueço também disso. Agora sim. Agora sim. Tô conseguindo me ver bem, né? Que bom. Deixa eu explicar pra vocês o porquê do meu sinal. Ó, não sei se já dá pra vocês perceberem aí, mas ó. Dá pra perceber? Pronto. Toda vez que eu dava aula, e isso há 7 anos atrás, minha câmera ficava estourada por causa da minha cor. Toda vez que eu baixava as mãos, eu brilhava, porque eu sou amarelo. Se eu levanto a mão, aí minha imagem fica normal. Aí se eu baixo, brilha. Se eu levanto, fica normal. Se eu baixo, dá pra ver, não dá? Aí meu sinal ficou assim. Ó. É porque a cara realmente brilha. Isso daqui que vocês estão vendo. Eu uso, já usei 7 anos atrás. Ah, que é isso, Camila? Jovem, né? Mas ó, eu comecei a aprender Libras, de fato, aos 8 anos. Um pouco antes dos 8. Eu tenho perda auditiva bilateral. Segundo os médicos, eu vou ficar surdo até os 40 anos. Espero que a nova ordem chegue antes, né? Mas se não chegar, até lá eu tô seguro pela Libras. Quando disseram assim, olha mãe, ele vai ficar surdo. Ele tem uma perda auditiva maior no ouvido direito e menor no ouvido esquerdo. Mas ele vai perder tudo. Aí minha mãe começou a chorar porque ela foi a culpada da minha perda auditiva. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí lá vai eu pro YouTube, como não ser surdo. Aí não tinha como. Aí eu falei, como falar com surdo? Criança, pivete, como falar com surdo? Aí eu achei o Danley Oliveira. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem, né? Aí comecei a aprender. Aí disseram assim, não, menino, vai com o Danley não, vai com outro. Já sabiam da história que eu não sabia, era uma criança. Aí comecei a aprender com outros canais do YouTube. Aí eu comecei a pegar livro na escola, pegava e não devolvia mais porque eu esquecia, ficava devorando os livros. E aí, a partir dos 7 anos, foi que eu comecei de fato a estudar Libras. Meu quarto era quadro com alfabeto manual. Eu desenhava as letras, colocava na parede, fingia que era intérprete. Vez por outra, eu fico totalmente surdo do ouvido direito. Escuto nada. Nada, 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 nada. Na congregação, eu sou a velha surda. No trabalho, eu confundo muito as coisas. Hoje, uma moça chegou para mim e falou: Meu nome é Samara, vi? Aí eu, Samara com I? Ela, não, Samara, vi? Aí eu, moça, desculpa porque eu tenho deficiência auditiva. Me diga a senha disso. Aí a pessoa diz: blá, blá. Eu, moça, não estou lhe ouvindo. Aí eu chego bem pertinho assim da boca da pessoa e, entendi. Agora entendi. Aí eu precisei fazer curso de leitura labial para conseguir entender. Porque é muito complicado escutar. É muito ruim todos os dias você acordar e sentir que tem um pedaço seu que não vai voltar mais. Não por enquanto. Parece que a cada dia que acordo, os pássaros cantam mais baixo, as pessoas falam mais baixo, tudo parece ficar cada vez mais baixo. E eu falando cada vez mais alto. Aí é complicação. É vida de DA. Mas eu vou ser flutuante, viu? Eu não quero ser. Eu vou falar, eu quero ser aquele surdo que fala, aquele surdo amostrado, sabe? Que vai falar pra tudo que é canto. Não, só Libras não. Eu vou flutuar entre um mundo e outro, um mundo e outro. Mas qual que é o assunto da aula de hoje? Deixar um pouquinho das histórias de lado. Eu vou compartilhar com vocês a tela para que a gente consiga ver o assunto. Acho que todos vocês já viram lá no grupo, né? Não tem nem tanta surpresa assim. Como é que eu abro aqui? Abri agora. Ensino da Libras.
Por que que é importante que a gente estude isso com atenção? Porque que todas as vezes que a gente fala sobre Libras, é importante que a gente entenda o motivo desse assunto ser tão importante. Porque todos nós, intérpretes ou não, temos a necessidade, quando a gente fala de necessidade, é porque existe mesmo a necessidade de você aprender e ensinar. Acho que vocês também já sentiram isso, né? Às vezes a gente chega no lugar, as pessoas veem que a gente sabe Libras, elas percebem isso, e a primeira coisa que elas perguntam é: como se diz isso? Como se diz aquilo? Não é? Acho que todo mundo já passou por isso. Mas com que base os ouvintes... Nada aconteceu, nada. Nada aconteceu. Por que que é importante que a gente aprenda o que é que garante os nossos direitos como intérpretes e o que vai nos ajudar a ensinar as pessoas? Vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês levantem a mão, tá? Quantos de vocês já ensinaram sequer um sinal para outras pessoas? Quantos de vocês? Levantem a mão para eu ver. Vamos lá. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Quantos de vocês têm formações como instrutor de Libras? Levantem a mão, por favor. Quantos são formados como instrutores? Nem todos. Mas vocês já repararam que ensinar algo, passar conhecimento, é natural de quem sabe? Já perceberam isso? Você não precisa ter formações. Mas quando você sabe algo, é natural que você passe isso para outras pessoas. Mas aí entra uma questão. Que é isso? Será que eu dei um zoom aqui para todo mundo ou foi só para mim? Vamos lá. A questão é essa. Quem deve ensinar Libras? Quem? Essa discussão sobre quem pode ou deve ensinar Libras, ultimamente tem tomado proporções nacionais. Como é que nós podemos estabelecer uma posição lógica e legal para o papel de instrutor? Até porque tem se desvalorizado muito a atuação dos ouvintes como instrutores. Vocês já perceberam isso? Não, porque o ouvinte não pode dar aula de Libras, viu? O papel de instrutor de Libras é do surdo. E o ouvinte que faz isso está tomando o lugar que é do surdo. Vocês vão se deparar com isso se não se depararam ainda. Então o que é que a gente pode falar ou apresentar quando isso acontecer para defender o nosso trabalho? Para garantir que a gente pode sim. Algumas coisas. Primeiro é importante que vocês saibam, e a gente vai falar sobre isso aqui sem nenhum tabu e sem nenhum peso na consciência, tá? As línguas de sinais só são o que são por causa de ouvintes. E não tem o que se discutir. Se você não concorda com isso, eu sinto muito, de verdade. Mas não tem para onde correr. As línguas de sinais no mundo inteiro só são o que são por causa de ouvintes. Pessoas ouvintes que ajudaram a estruturar as línguas de sinais. Pessoas ouvintes que ajudaram a criar, estabelecer parâmetros, lógicas, gramática. Por exemplo, Pierre Pélissier. Já ouviram falar desse homem?
Ele foi o responsável por criar um dicionário com sinais da língua de sinais francesa. Mas ele só conseguiu fazer isso porque alguém, antes dele, estruturou a língua de sinais francesa. Lepé. Mas peraí, Lepé era ouvinte ou surdo? Ele era ouvinte. Ele ensinava os surdos. Então, a língua de sinais francesa só existe porque existe como é hoje. Porque um ouvinte deu estrutura para ela. Um ouvinte meteu a cara e ensinou os surdos, mesmo que fossem apenas surdos da elite francesa. Mas foi um ouvinte que fez isso. E Abad Sicart, da França. Outro ouvinte, viu? Outro ouvinte. Esse homem fez algo fantástico. Ele era músico. Sabe o que foi que ele fez? Ele usou música para ensinar alfabeto da língua de sinais francesa. O alfabeto antigo da língua de sinais francesa eram pedaços de música. Representavam... Eu esqueci o nome daqueles elementos lá. Como é que se chama? Alguém sabe? Aquele negócio de música lá, clave de sol, clave de fá, essas coisas. Percebe-se que eu entendo muito de instrumentos, né? Eu acho que é... eu não sei, não lembro. Minha área é Libras, me perdoe. Alguém sabe? Faça uma trilogia aí pra eu ver se alguém sabe. Partitura! Muito bem! Obrigado, Luiz. Lucas, obrigado. Partitura. Aquelas partituras, as mínimas partes, pronto. Esse homem fez isso. E facilitou muito a vida dos surdos. Inclusive, tem um surdo, um músico surdo, que usou isso. Vocês conhecem um músico que fez uma sinfonia depois de ter perdido a audição? Já ouviram falar dele? Alguns já, né? Ele só conseguiu fazer isso, claro, pela experiência que ele tinha com a música, mas porque havia um alfabeto que era feito com base nas partituras que ele também conhecia. Por que isso foi possível? Porque um ouvinte fez. E Thomas Hawking Gallaudet. Esse homem simplesmente criou a maior faculdade de língua de sinais que existe no mundo. E ele é o quê? Ouvinte. O filho dele, que também ajudou nisso, era o quê? Ouvinte. O sócio majoritário deles também, que depois virou o dono, era o quê? Ouvinte. Então, não tem para onde correr. Os ouvintes, desde sempre, estão metidos no mundo dos surdos, ajudando. E a gente viu na última aula, Bonnet, Juan Pablo Bonnet. Vocês lembram o que foi que esse homem criou? Vocês lembram? Ele criou o primeiro alfabeto manual do mundo. Nós não estamos falando da língua de sinais espanhola, tá? Antes de Abad Sicart criar o alfabeto manual de acordo com a música, antes de Lepé começar a dar aula, este homem criou um alfabeto manual para ajudar os surdos. E ele era o quê? Ouvinte. Então hoje, essa brincadeira estúpida, essa moda ridícula de dizer que ouvinte não pode ser instrutor, joga fora todo o trabalho que esses homens fizeram. Esses homens e muitos outros. Se ouvinte não pode ser instrutor, então vamos desvalorizar, vamos desconsiderar todo o avanço já realizado pelas mãos de ouvinte. Vamos lá. Vamos ver o que é que vai sobrar. Sobra muito? Não. Sobra não. E a gente tem que entender uma coisa. Nós somos profissionais, tradutores, intérpretes, formados em instrução. Nós amamos a Libras, amamos os surdos.
Mas quando se fala de trabalho, você tem que ser valorizado. Ninguém pode chegar para uma pessoa e dizer assim: você não pode dar aula de Libras porque você não é surdo. Ah, então quer dizer que um brasileiro não pode dar aula de inglês porque ele não é inglês. Um brasileiro não pode dar aula de espanhol porque ele não é espanhol. Um chefe de cozinha não pode fazer estrogonofe porque ele não é russo. Existe isso? Não. Então, aprendam a defender o papel de vocês. Se quiserem contratar um surdo para dar aula, que contratem. Mas não é por isso que vocês vão deixar de ensinar Libras. Então, historicamente falando, as línguas de sinais só são o que são porque ouvintes estruturaram elas. Isso quer dizer, Juan, que os surdos não fizeram nada? Claro que não. A gente vai ver agora material que os surdos criaram para educar uns aos outros. Conhecem esse livro? Esse não é o verdinho da associação não, viu? Esse daí é o primeiro dicionário de língua brasileira de sinais. O primeiro criado na história do Brasil. E foi criado por esse homem aí, ó, Flauzino José da Gama. Inclusive, eu vou mandar no grupo depois o link desse livro, tá? Então não fiquem desesperados para achar na internet, não, que vocês vão receber lá no grupo. Sabe como é que se chamava Libras na época de Dom Pedro I? Libris. L-I-B-R-I-S. Libris. Que significa Língua Brasileira Imperial de Sinais. Libris. Tá? E aí, o Flauzino criou esse dicionário para os surdos. Mas olhem bem esse dicionário. O que diz aí, bem grande ali, ó. ASMO Imperador. Oferece seu mais humilde súdito, Flauzino José da Gama. Vocês acham que esse dicionário foi voltado para os surdos? Vocês acham? Existiu, um surdo criou. Mas esse dicionário não estava aberto ao público. Ele foi enviado para o imperador. Depois de muitos anos, surdos conseguiram ter acesso a esse material. Só depois de muitos anos. E aí a gente entra num contexto. Tá, a gente entende que os ouvintes fizeram muitas coisas para os surdos, isso é verdade. Eles ajudaram a estruturar as línguas, eles ajudaram a manter um ensino de qualidade, eles ajudaram... Já já eu vou abrir minha câmera, tá? Toda vez que a gente vai compartilhar a tela, nossa câmera fecha um pouquinho. Mas aí, voltou. Os ouvintes tiveram a participação muito ativa no ensino da Libras. Das línguas de sinais, no caso, que inclui a Libras, né? Mas isso não quer dizer que eles foram os únicos. Esse daí essa primeira imagem, né, aqui, ó, era o alfabeto da Libras. O primeiro alfabeto da Libras. Mas esse alfabeto foi criado por um homem, um brasileiro, um francês trazido para o Brasil. Rouet, a gente falou sobre ele, não foi na aula passada também? Ernest Rouet. Ele era ouvinte ou era surdo? O que é que vocês acham? Ouvinte? Então, ele era ouvinte até os 12 anos de idade. Depois ele perdeu a audição. Mas vejam bem, ele não era um surdo qualquer. Ele falava português, francês, inglês, depois começou a falar espanhol. Falar. Então ele era aquele surdo flutuante. Teoricamente, para os surdos, ele não é surdo puro. Que até isso tem hoje em dia, né? Ele não era um surdo puro. E para os ouvintes, ele não era um ouvinte puro também.
mas ele é considerado pelo mundo um ouvinte, porque ele vivia como um ouvinte, ele se comunicava como um ouvinte. Ele falava em espanhol como ouvinte, em inglês como ouvinte, em francês como ouvinte. E ele ajudou a criar esse alfabeto manual. E nesse livro, vocês vão perceber que ele tem uma linguagem meio esquisita, porque ele começa, numa das páginas, fala assim, ó, o objetivo é ajudar as pessoas a se comunicarem com esses surdos infelizes. Esses infelizes, mas foi um surdo que escreveu, viu? Rachou o nó. Vocês conseguiram ver que muitas letras continuam iguais? Algumas coisas mudaram, né? Ó, o A continua igual, o B continua igual, o C, o D, o E, o F, o G. O H, que a gente fazia assim, agora a gente faz assim, né? Com a mão no meio, o dedo do indicador no meio. O I, o J, o K, o L, o M, o N, que era feito com os dois últimos dedos. N, O, P, Q. Deixa eu botar pra cá um pouquinho. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tudo igual. Aqui, a gente aprende uma coisa muito legal para o ensino da Libras. Desenhar é melhor do que escrever sinais. A escrita de sinais é muito boa. É top. Suirie, alguma coisa assim, alguma palavra em inglês, né? Mas desenhar é muito melhor do que escrever um sinal. Por exemplo, esse sinal de comer aqui. Olhando para essa imagem, como é que se faz o sinal de comer? Comer. Ó. Comer. Comer. Pão. Como é que vocês acham que fazia pão? Pão. Alguns mais antigos me disseram que é com base nesse sinal aí, tá? No desenho lá, ó. Estão vendo o desenho na tela, né? Pão é o número 2 aqui, ó. Pão. Pão. Assim não, assim é abrir. Pão, ó. Você pega o pão aqui e abre ele em 2. Pão. 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 E carne mudou? Carne mudou? Continua igual, faz 300 anos, viu? E olha a carne como continua. E aí tem a linguiça e caça. Igual Bolsonaro. Fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Foi o que criou. Caça. Ovo continua igual. E aí a gente sabe que continua igual porque ele foi fantástico. Flauzino foi fantástico ao criar esse dicionário, porque eu vou passar aqui para vocês conseguirem ver. Ele criava as explicações de como sinalizar. E aí a gente aprende outra coisa. Desenhar não é o suficiente. Você tem que colocar explicações detalhadas de como fazer o sinal. E aí, ó, isso aqui é o livro completo, tá? As partes que tem desenhos, que tem imagens, vocês vão receber depois também. Mas ele explicava como que o sinal era feito. Como que o sinal era feito. Algumas coisas mudaram. Por exemplo, garfo. Garfo. Hoje é feito assim, né? Colher continua igual. Deixa eu ver aqui. Temperar continua igual. Guardanapo. E aí vai. Muita coisa. Esse daqui eu gostei muito porque queria conversar com vocês sobre ele. Beber. Continua igual, né? Beber. Vinho. Continua igual. Mas olha a água. Olha a água como é que é feito. Deixa eu dar um zoom aqui em água para vocês conseguirem ver. Água. Água. Fui falar com alguns antigos e eles me disseram que é feito assim, ó. Deixa eu, não sei se vocês conseguiram ver, ó. Água.
Aqui é a torneira que a gente fecha e abre, né? E aqui é a água caindo. Água. Por isso que hoje é feito assim. Antes era feito assim. Aqui a gente gira, ou a gente bota para trás, ou bota para cima, ou bota para baixo. Tanto faz. Mas aqui é a água caindo, ó. Água. Hoje é feito assim. Antes era assim. E tinha outro também, que era esse daqui, ó. Água. Hoje é o que isso daqui? Leite é quente, né? Hoje é leite. Antes era água, puxando a água do poço. E aí tem a explicaçãozinha embaixo, ó. O indicador curvado representa a torneira e seu movimento representa a água que corre. A dúvida? A gente entende nessa explicação dele que tem apenas um dedo que se move. Qual que é o dedo que se move desse sinal aqui, ó? É o dedo indicador. O indicador curvado representa a torneira. E o seu movimento representa a água que corre. Então esse dedinho aqui a gente não mexe. Essa é uma forma maravilhosa de vocês ajudarem os alunos a escreverem os sinais para lembrarem deles. Olha, tenta desenhar aí o teu dedo. Ah, mas eu sou tão ruim de desenhar. Então você tenta desenhar um dedo o máximo que pode. Faz uma seta e diz assim, ó, isto é um dedo indicador. Pronto. Impossível que a pessoa não consiga associar o que ela desenhou ao que ela escreveu. Impossível. É muito bom quando a gente tem material assim para ver. E a gente descobre que a Libras, que antes era Libres, se atualizou com a entrada dos ouvintes na Libras. Um detalhe interessante. Vocês vão perceber nesse livro que nenhum sinal é feito de acordo com o lógico. Eles usam a iconicidade. E lembrem que iconicidade não é a mesma coisa que lógico, tá? Até porque um ícone pode ser igual aqui em Pernambuco, para todos os pernambucanos, mas ser totalmente diferente onde você mora. Eu descobri esses dias que tem um estado que o sinal de metrô não é assim. Onde vocês moram é assim, metrô? Metrô, trem, é? Ó, a Larissa já falou que é assim. A Luana já falou que é assim. Trem. Assim, né? Muito bem. Aqui é assim, para trem e para metrô. Por quê? Porque o ícone é diferente. Vocês acham que isso daqui é assim por quê? Fechou minha câmera, né? Deixa eu abrir. Fechou não? Ué, gente. Ah, é a minha câmera que tá fechada aqui. Por que vocês acham que o sinal de metrô é feito assim? Com os dedos curvados? Por causa do formato do trem, que é curvado assim. Já outros dizem que é por causa do pegador, para as pessoas segurarem a mão. Mas tem trem que não é tão curvadinho assim não. É bem quadradinho, uma caixa quadrada. Já tem outros que são mais redondos assim. E aí? Se o ícone mudar, o sinal muda. Porque se um sinal é icônico, ele vai variar de acordo com a iconicidade. De acordo com o objeto que ele faz referência. Então, nesses sinais esqueci o nome do homem. Qual que é o nome dele, meu Deus? Joséfo, né? Flauzino José. Esses sinais não levam em conta a iconicidade da coisa. Ele vai levar em conta o movimento, mas não muito, ou quase nada, o ícone da coisa. Aqui, agora, acabei de ver um para mostrar para vocês. Garrafa. Que garrafa é essa? Olha a garrafa. Ó. Garrafa. Ou garrafa. Hoje é assim? Olha, pega ali a garrafa de coca. É?
Não existe, porque o ícone mudou. Então, quando o ícone muda, o sinal muda. Tá bom? Então, não esqueçam de quando forem ensinar os seus alunos, e eles vão ter dúvidas de como escrever os sinais, como anotar, tente desenhar o máximo que puder. Bota pra fora a criatividade. Não sei desenhar, não tem problema, faz o que pode. Desenha um palitinho aí, um boneco de palito, o que quiser. Mas tenta desenhar alguma coisa. Esses sinais, com explicações detalhadas, são importantes porque imagem não se movimenta. O que vai dar um movimento para os desenhos são as explicações. São as informações detalhadas. E quando a gente fala de detalhe, não é isso daqui não, viu? É isso daqui. O máximo de detalhes que você puder colocar, coloque. Olha, o sinal de água é assim. O dedo, o polegar encosta no queixo, faz o L, o polegar encosta no queixo e o indicador mexe. Juan, eu vou mexer para onde o indicador? Ó, bênção. Se você conseguir mexer para frente assim o indicador, muito bem. Só dá para mexer para o lado, para trás não vai, só vai para frente. Só vai mexer para frente. Então coloquem detalhes e mostrem para os seus alunos livros assim. Olha, gente, esse surdo aqui anotou assim os sinais, ó. Olha aí. Vocês podem anotar também desse mesmo jeitinho. Ok? O livro Josefo é muito bom. Josefo não, Josefino. Flauzino. É muito bom o livro dele. Flauzino, né? Meu Deus do céu. Eu quero tentar achar aqui o que ele fala sobre os infelizes. Este livro. Aqui, ó. Aqui, este livro. Ô, bênção. Vamos lá. Ah, esse Zoom tá meio protestante hoje, eu tô achando. Ele não me quer não, viu? Ele não me quer não. Eu vou mandar pra vocês e vocês olham depois, tá bom? Vai ser bom vocês darem uma olhadinha nele. Mas eu tenho outros slides para passar também. Alguém sabe o que é isso que acontece quando fecha assim? É porque é de má qualidade, né, o aparelho que eu estou usando. Olha aí, voltou. Muito bem. Vamos lá. Já passei daqui, já passei daqui, já passei daqui. Vamos lá. É bem aqui. Ó, vulgarizar a linguagem dos sinais, meio predileto dos surdos mudos, para a manifestação de seus pensamentos. Os pais, os professores primários e todos os que se interessam por esses infelizes ficarão habilitados para entender e se fazerem entender. E aí, amaram? E ele era surdo, viu? E ele era surdo. Era assim que eram as coisas. Leiam depois esse livro, tá? É um livro muito rápido de ler e dá pra entender bem. Mas o que é que a gente pode fazer com a concentração da pessoa que estuda com a gente? O último slide que a gente vai ver é um gráfico que mostra o tempo de concentração para cada idade. Isso é um Instituto Neurosaber que divulgou, tá? Um estudo com mais de 50 mil crianças. Com 1 ano de idade, uma criança tem um foco de 5 minutos. Juan, mas meu filho aprende tão rápido. Mas ele não aprende focando. Lembrem disso, tá? O foco, a concentração em alguma coisa, no máximo 5 minutos. Para 2 anos, 10 minutos. 3 anos, 15 minutos. 4 anos, 20 minutos. 5 anos, 25 minutos. 10 anos, 50 minutos. Passou de 10 anos, aí já passa de 1 hora. Então, o que a gente aprende com esse gráfico? Deem aula para crianças acima de 10 anos. Juan, mas eu quero dar aula para criança mais jovem, porque essa criança que eu conheço aqui é mais esperta, mais desenvolta. Beleza. Mas o tempo de concentração dela é curto. E por que é importante entender isso? Porque vejam bem, durante o dia a criança aprende muita coisa.
mas ela não está concentrada em aprender. Ela está vivendo. O cérebro dela está se desenvolvendo. Ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e aprendendo várias coisas. O lóbulo frontal dela está a todo vapor. Mas a partir do momento que ela senta numa cadeira, olha para uma câmera e só vê você, ela precisa de uma coisa chamada foco. Porque senão ela vai olhar para você, olhar para um outro lado, olhar para o outro. Sabe o que ela vai fazer? Não vai aprender nada do que você está falando. Porque o foco dela vai passar rápido. Por isso que é importante que vocês entendam isso, tá? Não é porque uma criança que você conhece é muito esperta, muito inteligente, que ela vai se sair tão bem com a Libras. Às vezes, crianças que aprendem demais em casa, na escola, aprendem de menos. É muito comum a gente ver hoje pessoas, mães, que dão um celular para os filhos, eles sabem as bandeiras de todos os países. Eles olham para o mapa, sabem onde fica o menor dos bairros. Mas quando chega na escola, ele não consegue aprender. Parece que a escola para ele é um inferno. Por quê? Porque lá ele tem que ter foco. Ele tem que prestar atenção. Só tem a professora. E ele não pode mudar o professor a cada 30 segundos. O foco dele é limitado. Por isso que existe o que a gente chama de BNCC. Conhecem? A BNCC. Todos vocês, instrutores, deveriam conhecer. No nosso curso de instrução, os instrutores estudam a BNCC. É obrigação do instrutor de Libras? Não, mas é importante. A BNCC fala que a criança tem direito a 5 coisas no seu aprendizado. Brincar é uma delas. Então, quando você leva uma criança para a escola ou vê mães e pais reclamando que na escola a criança só brinca, é assim que ela vai aprender. Quando a escola é muito rígida com a criança, ela não sente vontade de estar lá. Por isso que tem que brincar, tem que botar o menino para correr, para pular, para dançar, para subir e descer. Porque ele só vai aprender assim. A BNCC diz isso. Tá bom? É bom que vocês deem uma olhadinha depois. Para os professores, para os que fazem pedagogia, a BNCC é ainda mais importante. Mas para os instrutores, ela vai dar sugestões de como tratar os alunos. Tá bom? De como usar a Libras de um jeito interessante. E aí, a gente chega num assunto importante. Como é que a gente pode fazer das nossas aulas um lugar empolgante? Um ambiente legal para os nossos alunos aprenderem e nos amarem para nos ajudar a pagar nossos boletos. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente deixa os alunos lá gostando do assunto? Fazendo 3 coisas. Explicando de um jeito sadio. O que é explicar de um jeito sadio? É você explicar sem dar a entender para o aluno que ele não sabe nada e você sabe tudo. Olha, eu vou explicar para vocês porque eu trabalho dando aula de Libras há 6 anos, já dei aula para milhares de pessoas, tenho isso no certificado, trabalhei com fulano, com ciclano, com beltrano. Não, isso não atrai aluno. Pode até atrair alunos como vocês, já formados, mas alunos que estão zerados não atrai não. Não atrai não. Já perceberam que na escola as piores aulas eram daqueles professores hipergraduados? Sempre assim. Quanto mais graduação, mais slide, mais chateação. Mas aquele professor de educação física, que só fez educação física e olhe lá, todo mundo amava. Ninguém via a hora. Aquele professor que fez pedagogia, aquela professora que fez tinha, como é que chama antes? Magistério. Aquela professora que fez magistério e tá lá pendurada na escola porque não quer fazer pedagogia, mas tá porque fez magistério, mas corre isso aí. Todo mundo ama ela.
Mas aquele que fez letras, pedagogia, pós-graduação, neuropedagogia, psicopedagogia, ninguém suporta ele. Então, não falem dos títulos de vocês para os alunos de vocês do básico, do intermediário, do avançado. Não precisa. O que ele tem que ver de você é você sinalizando. Então, mostre para o aluno que você entende o que ele quer sinalizar. Eles vão errar. E aí entra o ensino sadio. Olha, repete aí, por favor. O que é que você quis dizer com isso? Ah, acho que agora eu entendi. Talvez não tenha entendido. Repete esse sinal. Vão ter alunos que vão criar sinais só por não saberem o sinal de alguma coisa. Já aconteceu com alguns de vocês? Já? Comigo acontece quase toda semana. Chego na aula, e aí, qual é o sinal? Eu acho que é isso aqui. Aí, tá. O que significa isso daí? Não, é isso. Descobriu isso aonde? Tu pesquisou aonde pra eu achar também? Não, eu criei. Como é? Como é, Flauzino José da Gama? Me diga aí, o que? Você criou o sinal? É, eu criei, não sabia, tava lá, peguei emprestado. Aí você explica, olha, você não pode criar sinal. Mas como é que você explica para um adolescente que ele não pode fazer essas coisas? Seja franco, mas seja leve. Porque há quem endureça sem perder a ternura. Olha, a gente não pode criar os sinais. Sabe quem é que pode criar os sinais? O INES, ou os surdos, ou a comunidade surda no geral. Mas você sozinho não pode, eu sozinho não posso. Uma andorinha só não faz verão. Então você, meu amigo, por mais que você queira, e olha, esse sinal que você fez faz todo o sentido. É muito lógico esse sinal aí, é muito legal, mas não pode usar. Não pode. E aí é importante que você entenda o seu papel como instrutor. Quer ver um assunto polêmico? Vamos lá, levantem a mão, respondam com sim ou com não. Ouvinte pode dar sinal para outras pessoas? Ou só surdo? Só surdo? Só surdo? Sim, não sei. Só surdo, né? Não sei. Olha aí. É nessa hora que o instrutor, o intérprete treme na base, né? E agora, o que é que eu falo? Se eu disser que pode, o ouvinte, o surdo me odeia. Se eu disser que não, os que estão aqui vão me odiar. Mas olha, qualquer pessoa pode dar sinal, viu? Só para deixar vocês bem tranquilos disso. Você, como instrutor, pode dar sinal para quem você quiser. E essa aula vai ficar gravada. Acho que alguns não vão gostar muito de mim depois disso aqui, não. Mas sabe qual que é a verdade, gente? Já passou do tempo em que somente surdo dava sinal. Como assim, Juan? Vamos para a história? Vocês lembram que a gente viu na primeira e na segunda aula que o surdo não tinha direitos básicos? Vocês lembram disso? Nessa aula, a gente viu que era difícil para os surdos até se comunicarem com os nomes, porque eles não podiam ser registrados em cartório. Então, como é que um surdo vai ser chamado pelo nome de Juan se ele não foi registrado como Juan, se ele é um indigente? Por isso que não existia alfabeto na Libras, porque os surdos não precisavam de alfabeto, mas eles tinham que achar alguma forma de se identificar. Então eles começaram a se dar sinais. Espera aí, Bernadette tem um costume ali. Toda vez ela faz assim, na cabeça, toda vez. Olha, rapaz, vai ali e chama fulana. Quem? Bernadette. Já a Janaína, para onde ela vai com o cabelo dividido no meio? Sempre assim, sempre assim. Vai ali e chama ela. Ela quem? Janaína. Nada a ver com o sinal dela. Nada a ver. Nada a ver com o nome dela. Mas se dava o sinal porque Janaína não era Janaína.
Não existia o J, o A, o N, o A, o I, o NA para Janaína. Não existia isso. As letras para os nomes que a gente conhece hoje não existia. Então, somente o surdo. Tá bom, já já eu falo. Somente o surdo podia dar sinal porque somente eles não tinham sinais, não tinham nomes. Então, aonde é que vai se meter um ouvinte aí nessa história? Em canto nenhum, porque o ouvinte tinha nome, o surdo não. Era necessário para o convívio social os surdos terem alguma forma de se comunicarem e se chamarem uns aos outros. E hoje? É assim? Surdo é registrado em cartório. Surdo tem nome. Então não há necessidade de somente surdos criarem sinais para outras pessoas. Você é ouvinte, seu marido é ouvinte, vocês tiveram um filho surdo, vão chamar outro surdo para dar um sinal para ele? Não. Quem vai dar o sinal para o pirraia? Você. Você é a mãe. Você é a mãe, você é pai. O sinal quem vai dar é você. Nada de chamar um surdo para ele dar um sinal para o seu filho. Não existe isso. Hoje está livre. Ouvinte pode dar sinal sim. Ouvinte pode se dar um sinal. E aí a gente entra em outro contexto estratosférico de polêmico. Alguns dos que estão aqui deram a si mesmos um sinal. E qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. Se eu quiser ir amanhã no cartório e me chamar Astrofeudo, eu vou me chamar Astrofeudo. Porque eu quero mudar o meu nome. Não é assim que acontece? Eu posso mudar o meu nome quando eu quiser. As pessoas podem mudar o sinal quando quiserem. É chato, Juan? Claro que é. Porque as pessoas já lhe conhecem pelo seu sinal. Mas nada lhe impede de trocar o seu sinal. Nada. E sabe o que é muito comum hoje? O surdo não querer dar sinal. Enche o saco dele, não. A gente trabalha com 3 surdas na Libras Ativa. 3. E aí eu falei, ó, eu vou deixar de criar sinal para os alunos e vou pedir para as surdas criarem. Sabe o que eu recebi na cara? Você acha que eu sou uma máquina de criar sinais? Falei, fazer o quê? Você acha que eu sou uma máquina, um robô de criar sinal? Não! Me deixa em paz. Aí eu, calma, peraí, aqui, ó. Bate. Quem tava com tanta raiva, tava com um ódio. E eu mandei a foto da pessoa, mandei o nome, o detalhe do que a pessoa gostava, não gostava. Até hoje eu espero. Quem deu o sinal pra menina? Eu tive que dar o sinal pra ela. Porque nenhuma das 3 deu. Aí eu pergunto a vocês, o sinal da menina lá é inválido porque eu dei a ela? Não. O sinal dela tá errado porque um ouvinte deu a ela? O sinal dela não tem valor porque um ouvinte deu a ela? Claro que não. Claro que não. Porque é melhor uma pessoa que lhe conhece, um ouvinte que lhe conhece, lhe dar um sinal, do que um surdo pegar uma letra do alfabeto e dar um sinal para você. Um sinal genérico, vai podre, que você vai odiar pelo resto da sua vida, vai ter vontade de mudar todos os dias. Porque muita gente que está aqui tem o desejo de mudar seu próprio sinal. E eu sei desse desejo do seu coração. E eu estendo a mão e satisfaço o seu desejo. Mude! Mude! E avise para todos os seus amigos. Olha, meu sinal é novo. Eu me libertei dessas amarras da sociedade que me prendiam ao patriarcado. E essas coisas todas. Não tem problema, meus amigos. Não tem problema. Vocês são instrutores, vocês são intérpretes, vocês são falantes da língua. Surdo não é dono de nada. Lembrem disso. E não é desvalorizando o papel do surdo, não.
Surdo não manda na Libras. Assim como eu, Juan, nativo do Brasil, falante de português, não mando na língua portuguesa. Eu não posso chegar no Aurélio e falar: Aurélio, você está errado. Essa palavra é assim, assim, assado. Eu posso? Vocês podem? O surdo também não. Então vamos deixar de colocar esse peso para os surdos de donos da Libras. Porque a língua é imaterial e não pertence a ninguém. Todos usam a Libras do jeito que quiserem e como quiserem. Porque é uma língua. E aí a gente entra em outros contextos. Se seu aluno faz o português sinalizado, ele está errado? O que é que vocês acham? Um spoiler para a aula de amanhã: não existe português sinalizado. Não existe. Tá? Juan, mas existe sim. Dessa vez você está errado. E eu posso realmente estar errado. Se você acha que eu estou errado, me perdoe, me perdoe e me perdoe. Mas, gramaticalmente falando, não existe português sinalizado. Gravem isso em todas as suas sinapses, em todos os seus lobos cerebrais. Não existe português sinalizado. As pessoas sinalizam do jeito que elas bem entenderem. Se o jeito que alguém sinalizou não é o jeito que você gosta, qual é o problema? É paciência, Camila, e nem é essa paciência. É paciência sim. Eu vou no Amazonas, vou conversar com índios brasileiros, nativos da língua portuguesa. Eles vão falar do jeito que eu falo? Mas eu posso chegar lá e falar: olha assim, índio, veja só, índio. Seu português é horrível, está errado, mude. Aqui, ó, o Aurélio para você aprender. Estude. É assim? Claro que não. Não existe isso. Então vamos aprender a respeitar o coleguinha. E isso é bom para os nossos alunos, tá? Porque logo no básico, eles vão fazer esse tal de português sinalizado. O que seria português sinalizado? É fazer para uma palavra um sinal, para uma palavra um sinal, para uma palavra um sinal. Não é o que dizem? Né? Vamos lá. Eu gosto de você. Dizem que é português sinalizado. Eu gosto de você. Eu comprei um carro. Eu vou viajar. Dizem que está errado. Mas me digam, qual é o erro dessas frases? Eu vou viajar. Está errado? Não, está redundante, mas não está errado. Eu vou visitar minha família. Está errado? Não. Se a pessoa quer fazer um sinal para cada palavra que ela falar no português, deixa ela. Errado seria eu e você vamos viajar juntos. Ok? Esse i usa em Libras? Essa ligação? Não. E a gente ensina isso para os nossos alunos na primeira aula, né? Olha, gente, i, de, com. Essas palavrinhas que a gente usa no português, essas ligações, não usam em Libras. E eles aprendem isso fácil. Então, muito dificilmente você vai ver uma pessoa falando em Libras e dizendo assim, ó, eu e você. Nunca você vai ver isso. Nunca. Então, vamos gravar isso? Vamos segurar aqui na mão uns dos outros e entender de uma vez por todas que as pessoas têm jeitos diferentes de sinalizar. Assim como no português as frases podem ser montadas em ordens diferentes, na Libras as frases podem ser montadas também em ordens diferentes. Ah, Juan, é porque tem um jeito de sinalizar mais natural. Para quem? Para você? Se for, que bom. Se for para o outro, que bom para ele. Vamos deixar o coitado usar o que ele achar melhor. Porque todos nós aqui já nos sentimos insuficientes alguma vez em olhar um vídeo no Instagram em que a pessoa diz que está errado justamente o que a gente usa.
Já aconteceu com vocês? Rapaz, eu faço isso, tá errado. Onde tá errado? Você fica assim, ó. Que é isso, gente? Tá errado. Eu fiz isso a minha vida todinha e tá errado. Pronto, tá errado. Não. Tá errada a sinalização de acordo com uma coisa que nós vamos ver amanhã. Então, garantam para os seus alunos que eles vão ter a liberdade de sinalizar do jeito que for mais fácil para eles aprenderem. Porque se você for basear os seus alunos, o aprendizado deles, com base no seu conhecimento, eles vão desistir do curso. Porque o conhecimento que você tem, eles ainda não têm. Eles vão ter que se rastejar um pouquinho para aprender a criar frases em Libras de um jeito mais visual. Eles vão apanhar um pouquinho para aprender a usar o espaço neutro. Eles vão apanhar um pouquinho para aprender a usar os quadrantes. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Se eu faço uma coisa aqui, eu não posso passar ela para cá, porque aqui já tem outra coisa. Eles vão demorar para entender isso. Então, deixem os alunos sinalizarem do jeito que for melhor para eles. Jeová é bom e o diabo não presta. Jeová é bom e o diabo não presta. O diabo é mau. Aí o coitado faz assim, Jeová é bom e o diabo é mau. Do mesmo lado, olha fulano, você não pode fazer o diabo desse lado porque aqui já está Deus. Gente, a criança está aprendendo. Deixa ele fazer do mesmo lado. Deixa. Sabe por quê? Porque linguisticamente falando, quem está errado é você. Sabia disso? A linguística diz que não há comunicação quando não há entendimento. Isso é uma máxima da linguística. Só não há comunicação quando não há entendimento. Você conseguiu entender que Deus é bom e o diabo não presta? Eu consegui, só que ele colocou do lado errado. Não importa o lado. Se você entendeu, ele está correto. Porque houve entendimento. Logo, houve comunicação. Isso daqui aconteceu. Se ele colocou só de um lado ou só de outro, não importa. Mas isso daqui aconteceu. Lá para o intermediário, aí você corrige esse quadrante dele aí. Tá bom? Então tomem cuidado com essa questão de português sinalizado para não desestimular quem está aprendendo. Ele errou uma coisinha. Se ele errar de novo, se ele errar pela terceira vez, olha, esse sinal aí que você fez é assim, o sinal certo. Mas se ele quer usar os sinais em ordens diferentes, deixa. Cada pessoa tem seu jeito de sinalizar, de falar também. Ok? Então a gente aprendeu nessa aula que a primeira coisa é ensinar com leveza. Não é? Ensinar com leveza. Isso quer dizer que a sua aula não deve ser jogar informação para a pessoa. E a gente volta lá para aquele exemplo clichê. Você regaria uma plantinha com a mangueira de bombeiro? Não. Então, quando o assunto for alfabeto, não precisa, na primeira aula, ensinar todas as letras do alfabeto. Pega uma letrinha do alfabeto e contextualiza. Olha, a letra A gente faz assim e tem um sinal para Abel, viu? Abel aqui, ó. Por quê? Por causa da paulada que o bichinho levou. Abel. E Adão? Adão é aqui, na têmpora. Por quê? Olha, também eu não sei. Eu vou pesquisar porque que Adão é aí na cabeça. Eu vou procurar um pouquinho. E B? Olha, B tem alguns sinais. Vocês conhecem o sinal para B? Me lembrem aí. Bondade não pode ser. A musiquinha da Xuxa. Brasil. Brasil com a letra B. Mal com a letra B. Banheiro com a letra B. E aí, quando você ensinar banheiro para o aluno, aproveite para ensinar também para ele o sinal de falso e falsa. Olha, mas tu cuidado aí, para não dizer que vai no banheiro e chamar alguém de falso. Cuidado. Deixa engraçado, deixa bem-humorado. Porque vocês sabem, né? Alguns de vocês talvez não conheçam. Banheiro e falso. Duas caras.
Falso. Conhece? Muito bem. Falso. E banheiro. Explica para o aluno o que é e o que não é. E se ele se confundir, Juan? Deixa ele se confundir. Pode deixar à vontade. Ele vai errar. Você pode estar do lado dele, segurando as mãos dele, mas ele vai errar. Porque faz parte do aprendizado. É normal. Ó, é natural, é normal, é normal. Não tem aperreio com isso não, tá? Banheiro, olha aí, tá vendo? Conheceu agora, banheiro. Tem esse daqui que a gente já viu que significa mictório, né? Banheiro masculino e banheiro assim também. Leveza, já foi. Ensine com seriedade. Ser leve não significa ser irresponsável. O seu ensino tem que ter assuntos confiáveis. Tem que ter explicações que se encaixem. A gente não pode abrir uma sala e dizer, olha, eu acho que é isso, isso e isso. Troque o eu acho por é. Troque o talvez por sim ou não. Troque o não sei por vou pesquisar. Troque o, olha, faz assim pelo eu não sei como se faz isso, mas eu vou pesquisar e a gente vai fazer do jeito certo. Não é feio para um instrutor, lembrem disso, não é feio para um instrutor reconhecer que não conhece todos os sinais. É bonito, tá? É necessário até. Então, quando você não conhecer algo, diga para o aluno, olha, eu não conheço esse sinal agora não, mas eu vou pesquisar. Deve ter alguém ensinando isso daí. E eu vou achar e vou trazer. Porque a informação tem. Quando for ensinar sinais, diga para o aluno que é o sinal mais usado, se for o que você conhece. Evite dizer, olha, aqui na minha região a gente usa isso e isso. O aluno é da sua região? Não, então para ele não vai servir. O sinal mais usado é este. E aí você mostra para o aluno o sinal mais usado. Eu vim descobrir agora há pouco que assim, ó, não é lingerie em muitos sinais, em muitos estados. Lingerie. Lingerie aqui, ó. Lingerie. Porque tem isso e tem isso, né? Aqui e aqui. Aí aqui a gente faz assim, lingerie. Para fazer a parte de cima e a parte de baixo. Lingerie. Lingerie. Aí eu já vi que alguns fazem assim. Outros fazem assim. Falei, gente, que coisa horrível. Mas é aquela coisa. Em algumas regiões é assim. Fazer o quê? Por exemplo, bom dia. Me deem bom dia, por favor. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aí eu descobri que muitos lugares não fazem isso. Bom dia. A gente junta esse bom com esse dia. Bom dia. Bom dia. Já outros fazem bom dia. Bom dia. Bom claro. E noite é bom escuro. Bom claro. Bom amanhã, bom despertar, alguma coisa assim. Vocês conseguem perceber? Nesses casos, a gente pode mostrar todos os sinais para o aluno para que ele escolha o que for melhor para ele. E aí, você gostou mais de qual? Olha, isso aqui é mais prático. Então, dê bom dia assim. Mas e se o surdo daqui não conhecer? Mostra para ele o que é que significa. Simples. Ensine o surdo. Tranquilo. Ele vai, uma hora ou outra, ele vai entender o que é que você quer dizer. A comunicação é um efeito maravilhoso da humanidade. Maravilhoso. Em qualquer língua. Não subestimem o poder da comunicação. Não subestimem o quanto que alguém que não sabe tanto Libras pode fazer para se comunicar. Não façam isso. Ensinem com leveza e com seriedade. Mas ensinem também de um jeito prático. Mostrem para a pessoa como ela pode usar aquilo que ela está aprendendo no dia a dia.
Olha, esse sinal aqui de banheiro você pode usar para tudo que é canto, para um restaurante, para uma igreja, para o salão, para qualquer lugar que você for que tiver banheiro. Qualquer lugar. Ó, já esse bom dia aqui é mais informal. Então, quando for conversar com pessoas que você não conhece, não é bom usar esse bom dia, não. É bom usar esse bom dia. Também não é legal usar esse bom dia, porque na Libras existe formalidade e informalidade. Boa noite tem esse boa noite, que é bom sono, bom descanso. É mais informal. Para pessoas que você não conhece, boa noite ou boa noite. Esse é mais sério, é mais formal, não tem problema em usar. Explicou de modo prático o que é informal? A gente usa com a mão assim, tá? Informal e formal. Informal e formal. Explicou de modo prático? Ele não vai esquecer. Não vai. Com papai e mamãe, bom dia, bom dia, bom dia. Onde você quiser falar. Com pessoas na rua, bom dia. Bom dia. Simples, ele não vai esquecer. Eu garanto a vocês que não vão esquecer. Sabe por quê? Porque vocês vão usar isso toda semana nas aulas de vocês. Então não tenham pressa para os alunos memorizarem todas as letras do alfabeto. Não fiquem chateados ou não corrijam se eles confundirem F com T, até porque o surdo também não é analfabeto, ele vai entender o que é Fátima e que não é Tátima. Ele vai entender o nome da pessoa. Então fiquem tranquilos quando erros pequenos acontecerem, tá? Normal, tranquilo. É a fase do primeiro aprendizado de todo mundo. A gente passou por isso e eles também. Se eles errarem, assim, olha rapaz, que legal. Tu usa a letra do primeiro alfabeto da Libras, olha só. Já vieram uns 10 depois desse, viu? Vamos lá, como é que é o certo? É assim, assim, pronto. Fez com leveza? Fez. Fez com seriedade porque passou a informação correta? Fez de forma prática? Fez. Acabou a história. Passa. Formal. Informal. Formal e informal. Aqui a gente usa assim. E, pelo que eu vi na Bahia, São Paulo, Sergipe, Paraguai, tudo que é lugar que você imaginar. Paraguai também, porque eu aprendi esse sinal com o intérprete de lá. Formal e informal. Ok? Esses são os 3 pilares para que a gente consiga ajudar as pessoas a aprenderem Libras. Ensinem com leveza, sem dar pressão para a pessoa e sem ensinar de uma forma tendenciosa, porque faz a pessoa passar vergonha, viu? Não, vem cá, professora. Eu aprendi de outro jeito. Foi, aprendeu errado. Não é porque eu aprendi que não sinaliza assim, não. Você forjou uma pessoa a sinalizar do jeito que você sinaliza. E o objetivo do bom instrutor não é esse. O objetivo do instrutor é ajudar a pessoa a sinalizar. E aí no curso de instrução a gente aprende um pouquinho sobre personalidades sinalizativas. Já ouviram falar sobre isso? Personalidades sinalizativas. Por que é que algumas pessoas sinalizam assim? Por que que outras sinalizam assim? Por quê? Personalidade. Como é que isso acontece? A gente aprende. São coisas que a gente tem que deixar o aluno livre para sinalizar. Já viram que tem um rapaz no Ines? Ele grava até uns vídeos de A Vida em Libras. Acho que vocês já devem ter visto. Que o E dele é assim. Ele não fecha os dedos. É assim o E. O F. Bem assim. É o jeito que ele sinaliza. Por isso que o Ines coloca lá a soletração em caixa alta e em separação com hífen, viu? Ele tá falando enfermeiro. Aí o Ines coloca lá espaço, N espaço, para não haver dúvidas. Mas é o jeito dele sinalizar. Quem vai corrigir ele? Quem vai lá chegar na mão dele, ó, o é assim? Ninguém. Não dá para entender? Deixa assim. E assim a gente cria
uma comunidade surda. Notem, uma comunidade. Uma comunidade em que as pessoas se expressam de formas diferentes. A Janaína, a Luana, o Luiz, o Márcio, a Michaele, Michele, Nívia, todos que estão aqui, ninguém sinaliza igual. Ninguém. Alguns abrem mais a boca. Personalidade sinalizativa. Tá? Alguns mexem mais os olhos. A gente até conhece uma pessoa que faz muito isso nos vídeos, né? Acho que todo mundo gosta dessa pessoa. Se você lembrou daquele homem branquinho, velhinho, gordinho, fofinho, é ele mesmo. Já tem alguns que são assim. Se você lembrou daquele homem velhinho, o outro lá, é dele mesmo que eu tô falando. Então é aquela coisa, gente. Ninguém vai sinalizar igual a ninguém. Não achem que seus alunos são uma decepção só porque eles não supriram a sua expectativa. Eles supriram a expectativa deles. Tá? E lembrem que quando a pessoa lhe paga, quem tem que suprir a expectativa é você. Não existe isso de, o aluno não superou as minhas expectativas. E tu superou a dele? Porque quem está pagando é ele. Quem tem que superar é você. Então, não troquem as coisas. A gente não pode trocar isso. Eu estou aqui porque eu preciso superar as expectativas de todos. Até porque me colocaram numa posição de professor. Aí vocês chegam aqui e eu fico esperando assim, não, eu quero que a Bianca me surpreenda. E a Bianca tá assim a aula todinha. Qual é o problema da Bianca estar assim? Nenhum. É o papel dela, é o lugar dela aprender. Tá prestando atenção, muito bem, tá participando, muito obrigado. Mas quem é que tem que superar as expectativas? Luana Dourado perguntou. No curso de instrução particular, sim. Nesse aqui, não. Até porque eu tenho que vender meu peixe, né? Tem todas essas coisas também. Mas talvez, Luana, na aula que vem, eu fale um pouquinho mais sobre isso daí. Tá? Só um pouquinho assim. Do tamanho do salário. Mas conseguiram compreender o geral das coisas? Conseguiram? Conseguiram bem? Que bom, então. O objetivo disso daqui é que a gente realmente consiga aprimorar, tá? Vocês são muito bons. Se vocês estão aqui, é porque vocês são muito bons. Não duvidem do potencial que vocês têm, nem do potencial que os alunos de vocês têm ou podem ter. Todo mundo pode surpreender. Às vezes, aquele aluno enferrujado, travado, congelado, que você joga gasolina até a fogo e não sai do lugar. Às vezes, esse aluno pode surpreender. E eu falo isso porque aqui no Sinal, eu tinha uma aluna que desistiu dos cursos, nível básico, desistiu de todos. Parou de ter contato comigo no WhatsApp. Eu nem sabia da existência dela. Está matriculada no Sinal, fazendo tradução e interpretação. E voltou para a Libras Ativa agora, por meio do Sinal, para ter as formações. Me surpreendeu demais. Quem diria que a menina hoje seria tradutora e intérprete? Quem diria? Ela saiu do curso faz uns 3 anos. Voltou agora do jeito que eu. As pessoas surpreendem. Esqueçam disso não. Tá bom? Certinho? Então, toda vez que vocês abrirem a câmera, lembrem que quem domina a língua ali são vocês. Naquele momento, naquele instante, naqueles minutos de aula, vocês são a referência na Libras. Para aqueles alunos, vocês são os topados na Libras. Então, tratem esses alunos do jeito que eles merecem. Deixem eles à vontade para sinalizar. Não definam a personalidade sinalizativa deles de acordo com a de vocês.
Se eles mexem muito os dedos, muito as mãos, muito os braços, deixem. Isso vai acontecer com todos os alunos de vocês. Ok? Isso daqui, ó, é para todos, tá? E em todos os sentidos. Muito bem, então. Já falei demais, já cansei, já tô com fome, com sede, com sono. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tá? A Michaele quer falar? Deixa eu só liberar aqui, tá, Michaele? Que aí vocês conseguem abrir os áudios de vocês. Vamos lembrar só de a gente conseguir reduzir um pouco o tempo de falar para tirar logo a foto, tá bom? Os que quiserem falar também. Pronto. Quem quiser falar pode levantar a mão e abrir seu próprio áudio. Michelle, você pode falar. Oi, Já, tá? pronto, consegui, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Desculpa o noite. atraso. Então, Boa professor, eu noite. comecei ano passado uma turma de experiência. Juntei umas jovens de 14, 15 anos que eram parentes e amigos do salão, só para poder fazer eles de cobaia. E aí, para tentar ensinar um pouquinho à distância, porque eu não tenho experiência, gente. Aí eu criei material didático, ensinei, só que fiz 6 meses de curso, não foi fácil, toda semana e tal. Resultado, eu percebi que eu estava enchendo eles de conhecimento, muito pesado. Mas teve os pontos positivos, por exemplo. Teve até surdo que eu convidei para aula para trabalhar a expressão facial dela. E já introduzi também uma modalidade Libra-Voz. Numa dinâmica, elas tinham que falar o que a outra estava falando, né? E aonde dava voz, por exemplo, oi, bom dia, essa aqui é minha tia, essa aqui é minha mãe, tinha que fazer a datilogia. Mas resumindo, eu vi que não estava legal e é por isso que hoje eu estou atrás, tentando aprimorar, estou interessada no curso de instrutor, justamente para adaptar meu material da melhor maneira. E o que você falou aí se encaixa muito bem em alguns aspectos que eu via que eu estava errando, né? E aí eu já, para o ano que vem, eu vou preparar novamente o material para ensinar para elas. Que bom, que bom. É, Parabéns, Eu vou, viu? eu vou querer ser aluna Inveterada. dela. Ó, ó, tá vendo? Não é, Cristiano? Eu também vou. Eu quero ser enchido de conteúdo também. Não sei onde é que ela tava que eu não a encontrei. Um detalhe sobre o curso de instrução. Quer falar, Janaína? Pode falar. Fica à vontade. Quero fazer uma pergunta, na verdade. Quando, por exemplo, que a questão de corrigir o aluno, né? Quando Sim. que entra o ponto da personalidade sinalizativas e a questão de estar sinalizando com os parâmetros corretos? Aí qual feeling aí? Muito bem. Ela até falou em Deus. O que significa feeling? É inventado, entendeu? Ah, tá. Vamos lá. Personalidade sinalizativa envolve o jeito da pessoa se expressar. As expressões corporais, manuais, não manuais, como ela usa os sinais, tá? Por isso que diz personalidade sinalizativa. Não é algo gramatical. Erros gramaticais são diferentes. Por exemplo, uma pessoa pode fazer coxinha assim. E tá certo. Mas se ela fizer coxinha assim, tá errado. Ela usou o parâmetro errado. E aí é nessa hora que você corrige. Você não precisa corrigir a extravagância das mãos. Não. Olha, pode fazer assim, mas é neste dedo, não neste. Quando a pessoa erra algo, você pode corrigir. Só não precisa corrigir o jeito que ela sinaliza. Entendeu? Por mais que esse jeito que ela sinaliza não lhe agrade. Acontece muito comigo, eu fico pra morrer. Mas eu olho assim e fazer o quê, né? Vida que segue. Mas quando a pessoa erra um parâmetro, erra algo no sinal, aí a gente corrige. Bernadette, pode falar. Até porque os surdos, ele não faz os sinais de forma mecânica, não. Ao invés de estar conversando no contexto, ele faz o sinal, vamos supormos, como ele mostrou, né? Coxinha de um jeito, e a gente entende que Sim, é coxinha. Às vezes só avisando mesmo, ele não faz sinais por sinais paradinho, não. É tudo exatamente. muito rápido. É uma conversação igual português, que às vezes a gente atropela o próprio Natural. português, mas o povo sabe que a palavra é aquela.
né? Exato. Então, a gente só tem que estar acompanhando o contexto. E se não entender algo, a gente, durante a conversação, a gente vai entender o sentido da frase por causa do contexto que a gente está conversando. Então, os Uhum. surdos, você não vai ver os surdos fazendo os sinais bonitinhos como a gente ensina, não. E quando eu falo para alguém que eu estou acompanhando, levando pessoas para fazer estudo aqui de surdos, eu digo para a pessoa que está me acompanhando, né? Eu digo, ó, fica tranquila, pensa, porque ela pensa muito em português. Eu disse: "Olha, do jeito que você fizer, tá bom". Aí eu digo: "Tu vai fazer a oração, né", que no caso, quando eu faço estudo. "Agora é tua vez de fazer a oração, que é para terminar". Ela fica nervosa, eu disse: "Olha, relaxa. Se tu quiser, pode deixar os olhos bem abertos, nem precisa fechar, e vai fazendo só o que tu acha que tu tem que falar com Jeová". Aí ela faz um sinal, uma coisa, a gente vê a mão dela, chega bem endurecida assim, mas eu sei o que ela queria dizer. E aí Sim. finaliza o estudo com a oração, que ela não sabe Libras, mas está me acompanhando em tudo, e a gente percebe o E desenvolvimento. é Então, esse tenha ponto, paciência. Bernadette, que é importante. Se a pessoa, mesmo não sabendo, sinaliza, é o que a gente tem que prestar atenção. Uma coisa que a gente não pode falar para o aluno é algo que a Bernadette falou para a gente aqui agora. Ela falou porque nós somos todos intérpretes. Mas falar para o aluno que o surdo não vai sinalizar bonitinho do jeito que a gente aprende é horrível, viu? Para o Sim, não, aluno. mas eu estou falando aqui pra gente, que a gente Sim, sabe. sim. Só tô Para o falando para eles para que a aluno, gente a não gente fale isso não para os fala. alunos, viu? Sim, Para os não é para alunos falar para os não. Pros alunos não. alunos, mas a gente Sim, sabe. Então, quando o exatamente. aluno está nervoso, diz que não consegue, eu digo: "Você consegue sim". Exato. Paciência, se acalme. Aí ele se acalma e a gente deixa ele para cima, porque se você deixar ele abatido, ele acha que não é para ele. E tem muitos irmãos nossos que aprenderam Libras até no Ceará, em vários lugares na Bahia, que foram para a Congregação de Línguas e Sinais, no Piauí, disse porque me via tão leve falando em Libras, às vezes eu sem querer mexia as mãos. E aí eles começaram a perguntar para mim, eu fazia vídeo, fazia sinais. Hoje estou na congregação Ajudava, né? servindo. Ajudava. Bernadette, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Lhe ouvir é muito bom. Alguém mais levantou a mão? Camila. Olha, depois da Camila, vamos tirar nossa foto, tá? Então, Eita, quem só já deixa eu quiser ir abrindo os falar. vídeos, pode Deixar, abrir. deixa aqui. Pode falar, Camila. Ô, Juan, a hora que você comentou aí a questão do sinal pessoal, a gente até conversou uma vez um pouquinho sobre essa questão, né, de a gente que é ouvinte dar sinal para surdo, né? Eu, particularmente, não, nunca tive essa coragem, né? Normalmente, quando eu vou dar as aulas para os alunos, aí eu sempre chamo um surdo para conseguir dar o sinal para a pessoa e tudo, porque até então foi o que eu comentei. Até então eu não tinha, né, esse outro lado, né, da história. Mas, por exemplo, ó, aqui na minha congregação só tem uma surda. Ela tem Libras assim, bem básico, bem básico mesmo. 90% da congregação aqui tem um sinal todo mundo igual. Eu nunca sei quem é quem. Porque o sinal, ninguém tem personalidade no sinal. O sinal é tudo sempre com a letra do nome e tudo. E aí só a letra do nome, e só isso. Não tem muita personalidade, não. E aí, o que que aconteceu? Tem uma estudante que está fazendo progresso, e aí eu perguntei para ela, né? E o sinal dela, né? Aí eu, né, na minha humildade, falei para ela, olha, eu tava pensando que a gente podia dar sinal assim, que não tinha nada a ver com letra, né, mas é com respeito a uma característica física dela, né? E aí ela fala assim: "Não, é melhor eu pensar e aí depois eu vou decidir aí eu te falo, né, qual que foi o sinal que eu escolhi". E na verdade eu tava querendo tipo dar uma sugestão, né? Mas aí já que ela não aceita, eu falei: "Ah, não, tudo bem, não tem problema". Como que a gente, por exemplo, pode, por exemplo, não só questão de sinal pessoal, outras questões também relacionadas à comunidade surda, que a gente pode dar esse outro lado sem, sem entrar em conflito, sem parecer que a gente quer tomar o lugar de fala deles, digamos assim. Sem entrar em conflito, assim, por causa dessas coisas, assim, sabe? Eu, por exemplo, não teria coragem de falar pra ela, não, mulher, ó, não tem problema não, eu sou ouvinte, mas eu posso dar sinal, Deus me livre, né? Aqui eu ia ser um Deus nos acuda fazer um trem desse. Que pergunta boa, Camila. Que pergunta boa. Nesses casos, se o surdo falou que vai pensar e vai dar o sinal, deixa ele dar. É melhor ter paz do que ter razão. Se ele quer dar, deixa ele dar.
Mas se ele falar assim, que nem a Chiquinha, então assim, peraí. Eu pensei, sinal esse, combina com isso, isso, isso. E também, tu sabe que ouvinte pode sinal lá, né? Tu sabe? Não? Peraí, então eu vou explicar. Aí você explica. Aí, depois de explicar, então, ó, eu pensei sinal esse, combina ela, jeito dela. Você pensou? Não, ela precisa de um sinal rápido, então eu vou dar esse. O que é que você acha? Eu dou ou não? Aí vai dizer, dá. Tá? Mas se a surda é tão participativa assim como essa que você conhece, deixa ela trabalhar. É bom que lhe evita a fadiga. Tá? Eu Ô, tava querendo Luan, você começar tá. já de hoje trocando o sinal do meu esposo, porque o sinal do meu esposo é um sinal bem pôde, que metade da congregação tem um sinal bem parecido com o dele. Vou começar por ele já. Troca, troca. Ó a risada. Oi, Cris. Pode falar, Cris. Tá formando aí a mais nova instrutora, Angelina. Parabéns, viu, Já Angelina? pensou? Olha ela aqui, menina. Tá ela aqui. Olha o Pedro. Parabéns. A Angelina, o Pedro, são alunos do Ah, nível tem mais um. avançado, Ah, eu não vi, tá? não. E a Bebel, que tava aí junto com a Cris, é minha aluna do básico. Bebel tem 10 anos, Cris? Não, 7, já dormiu. É a Ela mais é uma nova. daquelas alunas que o tempo de foco, teoricamente, é meia hora, mas ela Não. foca por umas 40 horas seguidas, ela assim, no 220 focada. Ah, Vamos tirar nossa foto? Vamos lá? Por favor, por obséquio, por gentileza, pelo amor de todos os anjos, os ungidos da terra, não fechem a câmera depois que tirarem a foto. Por favor, tá? Combinado? Bora lá então. Eu vou me desdestacar para que quem falar aí apareça lá, tá? Vamos lá? Então deixa eu ver aqui quem eu vou querer bater o retrato primeiro. Quando eu falar e dizer que vocês já foram... O Felipe também é do avançado, o Felipe que tá aqui, tá? Vamos lá, hein? Adriana, Aline, Amanda e Christian, Angelina, Bernadette, Bianca, Cristiane e Elisandra. Sorriam, por favor. Isso. Vamos lá. Continuem aí, não fechem a câmera não, pelo amor de Deus. Vamos lá agora. Evelyn, Felipe, Janaína, Jéssica, Camila, Larissa, Luana, Lucas e Lídia. Sorriam, por favor. 1, 2, 3 e... Isso é um povo bonito danado. Bora lá agora. Luiz, Márcio, Michaele, Michele, Nicole, Nívia, Pedro e Pri. Sorriam aí, por favor. 1, 2, 3 e... Foi. Continuem assim. Rebeca, Tiago. Rapaz, ele botou o sobrenome hoje, ó. Trigueiro. Meu amigo, seu nome era tão fácil de memorizar. Vamos Trigueiro e Trigueira agora. Sorriam, por favor. Trocou, né? Vai aproveitar a aula de hoje, vai até trocar o nome, ó. 1, 2, 3 e... Muito bem. Agora eu vou bater um retrato dos que estão com a câmera fechada. Muito bem. Meus queridos, vou encerrar aqui a aula. Deem um tchauzinho aí para os colegas que vão assistir a aula gravada também. Podem abrir o áudio, dar um tchau, tchau. Dar uma boa tchau, noite. boa noite. Tchau, boa noite a Boa noite. todos. Tchau, tchau. Boa Noite. noite, Rebeca, Boa noite. titia. Boa noite. Boa Filhinha. noite. Gabriela, Tchau, Gabriela. boa noite. Minha sobrinha linda. E Vai gravar isso, você. Priscila. Minha sobrinha Vai linda. gravar isso, Priscila. Não, vai gravar? Mas você é sobrinha linda de tia Pri. Sobrinha linda de tia Pri. Boa noitinha, vou te ver, Florzinha. Boa noite, sobrinha linda da tia Pri. Boa noite, boa noite. Vamos chamar ela assim agora, viu? Sobrinha Tchau, linda. gente. Tchau, tchau. Socorro. Vou ter que mudar meu sinal. Tchau, gente. Jéssica, linda. Bom te Hashtag da rever, aula. Jéssica. Hashtag da aula. Hashtag da aula, vou dar sinal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, Amém, queridos. amém. Boa noite, viu? Encerrando Boa em noite. 4, 3, 2, 1. 3, 2,